O São Paulo já pode contar com reforço para o ataque da equipe sub-20. O uruguaio Facundo Mila foi registrado no bid da CBF na última sexta-feira e já pode estar apto para estrear pelo time do Morumbi. Primeiramente, o jogador que veio do Defensa do Uruguaio fará parte do elenco sub-20, que estreia no Brasileirão da categoria nesse domingo contra o Atlético Paranaense em Cotia. Vale lembrar que o registro também vale para o time profissional. Com passagens pela seleção uruguaia sub-17 e sub-20, Facundo está empolgando a diretoria de futebol e pode ter chances no elenco profissional em breve. Aos 20 anos, o centroavante tem contrato com o São Paulo até o fim de 2022. O contrato pode ser renovado caso o atacante cumpra algumas metas. Considerado um dos melhores zagueiros do país atualmente, Rodrigo Caio já passou por momentos de muita desconfiança na reta final de sua passagem pelo São Paulo, com a sua saída sendo marcada por comemorações de alguns torcedores. Em entrevista ao canal NEF, o hoje zagueiro do Flamengo revelou mágoa com o ex-técnico do clube Diego Aguirre e afirmou que sua passagem pelo São Paulo o motivou a trocar de equipe. Eu era muito jovem quando estreiei no São Paulo, tinha 17 anos. Infelizmente, não tive a oportunidade de ganhar títulos. Em 2018, eu tive uma lesão 2 semanas antes da Copa do Mundo. Estava na disputa com o Jeromel e acabei não conseguindo ir. Acredito muito pela questão da minha lesão. Depois desse momento, eu acabei perdendo espaço no São Paulo. Chegou um técnico que, na minha visão, não foi leal comigo da forma que eu gosto de ser com as pessoas. E ali foi o primeiro momento em que eu senti que era a hora de sair de São Paulo, senão eu acabaria com a minha carreira. Não era mais feliz e não estava me sentindo bem. Comecei a ouvir ofertas e a do Flamengo me encheu os olhos. Disse o zagueiro. Rodrigo Caio deixou o São Paulo no fim da temporada de 2018. Pelo clube atuou em 260 jogos e marcou 18 gols. Gabriel Sara chegou à vice-artilharia do São Paulo na atual temporada com um gol marcado contra o Cuiabá na última quarta-feira no Morumbi pelo Brasileirão. Tido como uma das principais peças do meio de campo do São Paulo, o jovem revelado em Cotia vem facilitando a vida de Crespo, mas é mais uma dor de cabeça para o técnico visando o duelo contra o Ceará nesse domingo no Castelão. Gabriel Sara soma 6 gols pelo São Paulo em 2021, assim como o atacante Luciano. Apenas Pablo já avançou as redes mais vezes do que o meia. Foram 9 gols do camisa 9. Para o duelo contra o Ceará nesse domingo, Sara é desfalque certo no São Paulo. No segundo tempo do confronto com o Cuiabá, o meia recebeu uma entrada dura do adversário e após tentar seguir no jogo, Sara pediu para sair e saiu de campo mancando, se tornando mais uma dor de cabeça para o técnico Crespo e o DM do São Paulo. Como não treinou na última sexta-feira, a tendência é que o jovem revelado em Cotia seja preservado nesse fim de semana. Como Gabriel Sara não terá condições de jogo, Rodrigo Nestor deve ser o titular no meio de campo ao lado de Lisieiro. Luan está perto de ficar novamente à disposição de Crespo no São Paulo. A presença do volante recuperado de um edema na coxa esquerda é animadora em um momento de questionamento sobre a queda de desempenho do São Paulo, que segue sem vencer depois de 6 partidas do Brasileirão. Luan deve estar à disposição nesse domingo quando o São Paulo encara o Ceará fora de casa. Ele deve começar no banco de reservas e, caso não tenha mais problemas, pode voltar ao time titular na próxima quarta-feira no clássico contra o Corinthians. A volta do camisa 13 potencializa o aproveitamento do São Paulo sob o comando de Crespo, que obteve 60% dos pontos desde que chegou ao São Paulo. Em 30 partidas na temporada de 2021, a equipe venceu 15, empatou 9 e perdeu 6. Os números melhoram com o volante em campo por pelo menos 1 minuto, seja como titular ou saindo do banco. Com ele, o São Paulo venceu 79% dos pontos disputados na temporada. Sem o camisa 13, o aproveitamento cai para 30%. Com o volante na equipe, o São Paulo jogou 18 vezes, vencendo 13, empatando 4 e perdendo apenas 1. Sem o volante, são 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas nas 12 partidas de ausência do volante. O camisa 13 desfalca o São Paulo desde o dia 29 de maio, justamente no empate sem gols com o Fluminense pela primeira rodada do Brasileirão.
Como se não bastasse as ausências por lesão e seleção, o São Paulo ganhou mais um desfalque no último sábado com a confirmação do teste positivo para coronavírus do técnico Crespo. Dessa forma, o argentino não estará disponível para ficar no banco de reservas pelas próximas partidas do clube. Inclusive, nesse domingo contra o Ceará, ele já fica de fora. O argentino, com sintomas de infecção, sequer viajou para Fortaleza com a delegação. Há exatos 9 dias, junto com todo o elenco do São Paulo, Crespo tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus em uma viagem bate e volta no Paraguai. Nesse domingo contra o Ceará, o auxiliar técnico Juan Brandão assumirá a responsabilidade de comandar o São Paulo, que vive uma situação bastante delicada no Brasileirão. Em 6 jogos, o São Paulo ainda não venceu no torneio, somando 3 empates e 3 derrotas.